Começamos. Bom, muito bom dia a todos que vieram aqui hoje para nosso segundo seminário, né, parceria com a Vanessa Maichin e o Projeto Sou Existencialista, né? Eu sou o Roberto, sou diretor e fundador do Núcleo de Estudos Avançados em Análise Existencial. Vou estar aqui fazendo um pouco desse hosting também, e lembrando vocês das nossas próximas atividades que também estão para vir durante o ano, né? Vanessa topou vir fazer esse seminário com a gente, muito legal ter você aqui, vem com a gente para também poder fazer uma rede, né? Uma questão muito particular, né, de todos aqui, não sei quantos são psicólogos, outros filósofos e outras áreas afins, mas acho que de modo geral existe uma tendência da gente também aprender meio que fazendo, né? Então, acho que a Vanessa hoje me dá uma aula bem ampla para a gente também compreender essa questão com o tema Entre Linhas e Acordos, Burocracia da Prática Terapêutica. Vanessa Maichin, mestre em Práticas Clínicas pela PUC de São Paulo, idealizadora do curso de FENO, sobre prática clínica no enfoque fenomenológico, idealizadora do projeto Sou Existencialista, Psicoterapia para Todos e psicóloga clínica há 25 anos. Van, nós não temos um horário específico entre 1 e 2 horas, então fique à vontade, depois a gente abre para a gente poder conversar também, trocando, e fica à vontade para expor para a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Rô. Obrigado pela nossa parceria, que vem sendo maravilhosa aí do Núcleo, com o projeto. Obrigada a todos que estão aqui. Na verdade, acho que mais do que uma aula, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, de como que eu venho trabalhando a questão do contrato, e a hora que vocês quiserem também compartilhar e contribuir, acho que vai ser bem interessante. Bom, eu sempre gosto de trazer um pouquinho a questão da etimologia das palavras, né? Aprendi isso aí com o pessoal da Design Análise, né? Poder entender um pouco aí o significado das palavras. Então, quando a gente pensa na etimologia da palavra contrato, né, que vem do latim contractus, que significa acordo. Então, quando a gente fala aí de contrato, a gente está, de alguma forma, falando sobre a importância da gente fazer um determinado acordo com o nosso cliente, né? E ainda assim, a palavra acordo, quando a gente vai entender um pouco o significado da palavra, vem do latim accordare, é uma variante de concordare, ou seja, os dois precisam concordar com esse acordo, que significa estar em harmonia. Olha só que interessante, né? Quando a gente pensa nessa palavra, assim, quando a gente faz um contrato, eu tenho que estar em harmonia com esse contrato. E o meu cliente também precisa estar em harmonia com esse contrato, para que a coisa possa fluir e seguir um determinado acordo, ou não. E aí a gente vai entender por que o cliente não está seguindo esse contrato. Alguma coisa talvez não esteja aí em harmonia, né? E ainda encontramos nessa palavra acordo, uma parte dessa palavra é o cor, nessa palavra, né? Acordo, coração. E aí, então, quando a gente pensa no coração, nossa, mas o que o coração tem a ver com contrato? O que o coração tem a ver com acordo? É como se, de alguma forma, a gente também precisasse colocar o nosso coração nessas combinações. Porque senão a gente também determina lá um acordo, um contrato fixo, e o coração e os afetos ficam aí de lado, né? Então, como é que a gente faz para colocar o nosso coração nessas combinações? Quando eu estava preparando essa aula, porque é interessante, é um certo desafio, depois de 25 anos tem coisas que a gente simplesmente vai fazendo, né? E depois, como a gente vai nomear isso, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Bom, como é que eu aprendi a fazer isso? Como é que eu fiz essa construção? E aí me veio um pouco também pensar na palavra verdade, porque quando a gente fala em acordo, é como se a gente estivesse estabelecendo uma certa verdade ali, de um contrato, de uma verdade. E aí fiquei pensando um pouquinho naquilo que eu aprendi com o Guto Pompeia, com base nessa palavra verdade. Ele faz uma reflexão muito interessante, que é a verdade, que vem do latim, que significa veritas,
né, essa etimologia que vem do latim veritas, é uma verdade verificável, aquilo que pode ser comprovado, são regras absolutas, são regras um pouco mais rígidas. Então, dentro da fenomenologia existencial, quando a gente fala de contrato, talvez não faça muito sentido a gente ir ao encontro desse contrato verdadeiro, que vem desse significado, dessa verdade que é algo muito rígido, né? Talvez faça mais sentido, assim como nos ensina Guto Pompeia, quando ele vai também lá buscar a etimologia da palavra verdade, vindo do grego, que significa aletheia, é aquela verdade que nunca se esgota, é aquela verdade que é construída, é aquela verdade, ele também traz essa questão do coração, é aquela verdade que vem do coração. Então, talvez, quando a gente faz um contrato, um acordo com o nosso cliente, é assim que eu venho trabalhando, já são normas construídas com o coração junto com o meu cliente. Então, por exemplo, eu vou dar como exemplo as normas de quem é psicólogo aqui do projeto Sou Existencialista, Psicoterapia para Todos. A gente tem algumas normas, né? O Fernando, quando faz o primeiro contato com um cliente, ele envia para o cliente algumas normas. A importância de não faltar, né? Assim, que existe algumas normas para avisar quando a pessoa vai, então, faltar, que é o tal do cancelamento, a diferença de cancelamento e falta. Né? Eu estou cancelando, eu estou avisando o meu psicoterapeuta, olha, naquele momento que você normalmente me espera, eu não vou comparecer. Então, você pode marcar um outro cliente, você pode tomar sol, você pode fazer o que você quiser, né? Então, nessa norma que o Fernando entrega para os clientes, é uma norma dizendo isso. Se o cliente faltar 2 vezes no projeto, ele perde a vaga, né? Só pode cancelar 2 vezes. Então, são algumas normas que a gente, de alguma forma, construiu aí dentro de um projeto social para dar respaldo para os psicólogos. Só que, quando a gente olha para essa norma e a gente olha por uma verdade de veritas, que é uma regra fixa, a gente fica meio engessada, né? A gente criou uma regra geral que é para dar um respaldo para os psicólogos, mas os psicólogos, quando olham para essa norma, junto com o seu cliente, precisa ir para um contrato em que o coração tem que estar junto. A aletheia, né, essa verdade precisa, essa verdade aletheia precisa caminhar junto, porque cada cliente vai poder analisar se essa regra do contrato cabe nesse caso específico. Nosso cliente faltou 2, 3 vezes, mas por quê? A mãe dele está com câncer, está na UTI. Então, essa flexibilidade é muito importante, porque senão a gente acaba criando um contrato e uma regra sem coração e com muita rigidez. Então, é muito importante a gente pensar, né, a questão do contrato, a questão das normas, sempre colocando o nosso coração. Né? E o que a gente quer dizer quando a gente fala de colocar o coração? Sim, tem afeto, eu não estou comprando uma mercadoria, né? E quando a gente vai comprar, hoje em dia, pelo Mercado Livre, tem lá a política de cancelamento. Então, lá tem uma regra, que se um ou outro não cumprir, dá até para colocar uma advogada na jogada. Quando a gente está falando de cliente, não, né? A gente está falando de afetos, tem afetos circulando nessa relação. A gente é afetada por um cliente que me diz, eu faltei, mas porque a minha mãe faleceu, eu faltei porque eu fui acompanhar a minha mãe no hospital. Então, é muito importante a gente pensar, né, que nessa relação tem muitos afetos, inclusive dentro, principalmente dentro da fenomenologia existencial das análise, que a questão dos afetos é tão fundamental para qualquer construção e para qualquer transformação, né? Tudo isso para vocês refletirem, então dando um pouco essa introdução, para vocês poderem refletir como que vocês querem construir o contrato de vocês. Aqui, né, eu vou falar de uma outra possibilidade, que foi um pouquinho como que eu vim construindo o meu modo de trabalhar com o meu cliente. Então, o que eu vou falar aqui é só uma possibilidade.
Depois alguém pode compartilhar aqui também uma outra possibilidade, vamos ter várias possibilidades. Mas para quem está iniciando na prática clínica, né, talvez essa seja uma pergunta muito importante, assim, como que vocês querem construir o contrato de vocês? Porque não tem um contrato que é definido, por exemplo, pelo CRP, e que a gente tem que seguir fielmente. Não tem, porque eu tenho 25 anos de prática clínica, nossa, esse contrato da Vanessa é o que vale para todo mundo. Não, é o que vai fazer sentido para mim. Então, como que vocês querem trabalhar? Que acordos são importantes para vocês? Porque a gente precisa estar em harmonia, lembrando aí lá da etimologia da palavra contrato, que carrega aí, né, esse significado, harmonia. Eu tenho que estar em harmonia com o meu cliente. Eu tenho que estar em harmonia com esse contrato. Então, essa pergunta, nesse momento, é importante para vocês que ainda não construíram de forma tão clara aí o contrato. Como que eu quero, né, como que eu, Marcela, eu, Ana, eu, Gislene, eu, Duda, quero construir esse contrato, né? Por exemplo, quando a gente pensa a questão do cancelamento, que é um dos tópicos importantes aí para a gente conversar com o cliente, né? Quando eu preciso cancelar uma sessão de terapia, né? Quanto tempo, por exemplo, de antecedência que é importante para vocês que o cliente avise? Por exemplo, para mim, Vanessa Maichin, hoje, que atendo predominantemente online, o cliente me avisando com um dia de antecedência, para mim já está bom. Porque eu consigo remanejar alguém, eu consigo nessa uma hora, de repente, sair para fazer alguma coisa, né? Então, um dia de antecedência, para mim, é suficiente, né? A noite, até a noite, para mim é importante. Agora, e para vocês? Vocês têm que pensar, se para mim uma hora já é suficiente, porque eu consigo me organizar para fazer alguma outra coisa, né? Não, para mim é importante 24 horas de antecedência, é importante que me avise 2 dias antes. Então, isso é uma questão muito particular de cada um, né? E de novo, né, assim, quando eu converso com o meu cliente, qualquer coisa, se você precisar cancelar, me avisa com um dia de antecedência. Mas, de novo, né, eu sempre coloco o meu coração também na jogada em relação aos imprevistos. Né? Então, assim, tem essa regra de avisar um dia antes? Sim, mas quantas vezes acontece de, às vezes, uma hora antes, por exemplo, pessoas que têm filhos, nossa, aconteceu um imprevisto, eu vou ter que ir buscar meu filho na escola, teve um acidente. Então, assim, eu sou aberta a esses imprevistos. Porque, de novo, a gente está falando da importância de a gente colocar o nosso coração, né, os afetos, para a gente ter lá, assim, uma regra, a gente ter um contrato, mas ter uma abertura para que a gente possa acolher determinados aí imprevistos. Que é diferente, né, pessoal, quando a gente tem lá um cliente que sempre cancela 5 minutos antes da sessão, ou que sempre falta. Então, de novo, né, assim, pegando nossa base, que acho que é a maioria de todos nós aqui, em relação à fenomenologia, é um pouco da gente olhar para o que o fenômeno está nos dizendo. Então, tem um imprevisto lá, com aquela cliente aconteceu um imprevisto, mas é uma cliente que nunca falta, é uma cliente que nunca cancela. Agora, tem aquele cliente que sempre cancela 5 minutos antes da sessão. Tem aquele cliente que sempre falta e não avisa. O que será que esse fenômeno está nos dizendo? Mais uma vez, como fenomenólogos, aqui a gente não tem uma resposta, um significado já pronto, mas a gente vai precisar entender junto com o nosso cliente e trazendo isso para a sessão, porque um contrato, na verdade, ele também é terapêutico. Ele é terapêutico quando a gente constrói juntos, e ele é terapêutico também quando um ou outro não está seguindo essa norma e esse contrato, porque de alguma forma isso também, esse fenômeno está dizendo algo sobre esse cliente. Então, esse é um exemplo, o cancelamento. Para a Vanessa é importante um dia antes, e para a Ana Paula é importante quanto tempo antes, e para o Roberto, quanto tempo antes, para a Gislene, porque cada um vai ter uma determinada configuração.
Antigamente, quando eu atendia presencialmente, porque agora eu estou predominantemente no online, as regras eram outras, né? Porque eu saía da minha casa para ir para o consultório, então tinha um outro acordo. Hoje é online, então cada um precisa ir pensando aí justamente aquilo que mais faz sentido para você quando se pensa na questão do cancelamento, né? Quando o cliente cancela, eu sempre proponho um outro horário, porque ele não faltou, ele teve a preocupação de me avisar com antecedência, que via no médico, que só conseguiu aquele dia, ou que foi acompanhar a mãe, ou qualquer outro imprevisto. Então, eu estou dizendo isso assim, até parece bobo para quem já está há tanto tempo na prática clínica, mas para quem está começando, isso é fundamental, essa diferença, né, do que é um cancelamento, do que é uma falta, né? Na minha prática, eu costumo, sim, propor um outro horário quando há um cancelamento, porque teve um cuidado por parte do cliente aí de me avisar. E eu também vou ter esse cuidado, muitas vezes não é tão fácil remanejar aí horários, né? O cliente cancelou, a gente vai pensar num outro horário, não é fácil, pelo menos para mim não é, né? Que tem outras tarefas no dia, e criança pequena, e o projeto, entre outras coisas, e aulas e tudo mais, mas eu vou ter esse cuidado de pensar um outro horário para o cliente. Já uma falta, o cliente faltou, não apareceu, eu estava lá esperando por ele, né? Eu fico lá, né? Quando é online, quando era presencial, estava lá na sala esperando por ele, tinha sempre um livrinho do lado para eu ler, caso o cliente faltasse. No online também, ele faltou, não avisou, então eu cobro essa sessão que ele faltou e não reponho. E se isso for muito recorrente, a gente traz para a sessão para tentar entender o que está acontecendo, o que esse fenômeno aí está aí dizendo, né, sobre isso. E no projeto, né, vou aproveitar, né, o paciente tem direito a uma reposição no mês quando ele cancela avisando e as faltas sem avisos não serão repostas. A partir de 2 faltas no mês, o psicólogo pode encerrar. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, de novo, é uma regra, né, que a gente estabelece aí muito para poder dar um respaldo para os psicólogos, mas, de novo, se a gente não colocar o coração, a gente segue à risca uma norma e a gente deixa de privilegiar a relação, que é tão importante e que, se a gente for parar para pensar, é um instrumento do nosso trabalho, a relação, né? E aí, novamente, uma pergunta, assim, como que vocês querem trabalhar a questão dos valores dos honorários? Então, algo importante, acho que talvez a parte mais importante da aula é a gente falar da questão dos honorários, né? E aí, de novo, eu vou lá recorrer à etimologia da palavra honorário, que deriva da palavra honra, do latim onus, né, tem o significado de pagamento feito por serviços de especial merecimento. Adoro essa palavra, assim, né, o merecimento. Então, o honorário tem a ver com o merecimento. Então, uma reflexão importante para quem está começando, ou para quem já está há muito tempo e muitas vezes não faz nenhum reajuste. Quanto que eu mereço receber nesse trabalho? Qual é o meu valor? Porque quando a gente está falando de honorário, a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor, né? Qual é o valor do meu trabalho? Isso é uma coisa muito importante que, às vezes, para quem está começando, né? Eu estou recebendo bastante gente no projeto Sou Existencialista, que é recém-formado, que está começando aí, dizem, né, que está começando do zero, mas vale a pena a gente pensar que não é do zero, a pessoa já fez 5 anos aí de faculdade, e às vezes a pessoa quer colocar um valor lá embaixo, porque diz assim, nossa, mas eu estou começando agora. Mas lembrar que você já tem aí uma trajetória de 5 anos, 2 anos de estágio, muitas vezes, né? Mas essa é a grande pergunta aí quando a gente vai estabelecer um valor de honorário. Qual é o valor que eu mereço ganhar?
os meus esforços, os esforços que eu fiz até hoje, né? O investimento que eu fiz até hoje. Algumas pessoas, eu conheço várias, assim, fazem 5 anos de faculdade e junto com isso já está fazendo uma pós-graduação aqui, já está fazendo uma pós-graduação ali, às vezes já entra numa supervisão como ouvinte, porque já quer, de alguma forma, quando se formar, já está mais apropriado. Será que essa pessoa não merece ganhar mais, receber mais, né, colocar um valor aí maior na sua sessão, né? Então, tem alguns recém-formados que às vezes saem com essa mentalidade, nossa, eu tenho que colocar lá embaixo porque eu estou começando agora. E tem outros que falam assim, não, eu mereço já colocar um valor maior, porque eu paguei 5 anos de faculdade, eu já fiz uma pós-graduação, já fiz um curso de extensão, eu acabei de me formar, já entrei no projeto, já estou fazendo supervisão com o Roberto, eu já estou, né, nem tenho cliente ainda, mas eu já estou fazendo todo esse movimento, né? E aí é claro que, de novo, trazendo um tema importante aí da fenomenologia, do existencialismo, da design análise, eu faço essa reflexão do quanto eu mereço, e aí depois eu lembro também que eu sou um ser no mundo. Então, porque às vezes, se for por merecimento, eu mereço ganhar 10 mil reais por sessão, porque a dedicação que eu tenho, né, todos os estudos que eu tenho, 10 mil reais. Só que aí eu tenho que lembrar que eu não sou só esse ser de merecimento, mas eu sou um ser hífen mundo, eu sou um ser no mundo. Então, o que esse mundo vem falando sobre mim? O que esse valor vem falando desse contexto? O que esse valor fala do nosso cliente? Né? Então, nós temos, assim, que depois eu vou falar um pouco mais sobre valores, de fato, mas, assim, tem um valor que é estipulado lá, a média do CRP. Então, vamos lá, dar uma olhadinha, depois eu vou falar para vocês, eu fiz essa pesquisa semana passada, né, qual que está sendo essa média do CRP, o mínimo, o médio, o máximo, né? Qual que é o valor que o meu psicoterapeuta me cobra? Porque já é uma referência, meu psicoterapeuta, um pouco mais velho, um pouco mais experiente, quanto que ele cobra? Né? Qual é o valor médio por aí, quando a gente conversa com os colegas? Ana, quanto você cobra? Quanto que você cobra, Rô? Quanto você cobra? Qual que é o valor médio que está por aí? Qual o valor alto? Né? Qual que é o valor? Nossa, tem aquele psicólogo que cobra lá 1.000 e poucos reais a sessão, né? Porque isso tudo vai dando de alguma forma uma referência. Eu tenho uma reflexão do quanto eu mereço, eu tenho uma reflexão de qual é a média no CRP, eu tenho uma reflexão de quanto que é a média, eu tenho uma reflexão de quanto que é o valor aí de um bam. Então deixa agora então pensar qual será o meu valor. Eu lembro um tempo atrás, uns 11 anos atrás, né, que eu estava buscando uma dentista. E aí o Fê, meu marido, falou, olha, eu vou te indicar uma que além de ser minha amiga, ela é maravilhosa. Ele até usava um termo que hoje eu uso muito, assim, nas minhas sessões de psicoterapia com os meus clientes, assim, né? Ela é fodástica, né? E quando eu cheguei para ela, eu falei, Cris, prazer, tal, sou a namorada do Fernando, e ele me falou que você é fodástica. E ela falou assim, Vanessa, eu sou fodástica mesmo. Eu sou muito boa no que eu faço. Ela tem lá uns problemas, de vez em quando ela atrasa com os clientes, né? Sei lá, chega lá às 3h15, 3h20, nada dela, porque ela está com o cliente anterior muito inteira, a sessão dela é de 1 hora, mas pode ser de 2, né? E aí ela me falou, Vanessa, o valor da minha... Eu cobro por hora, né, na verdade, e essa hora pode ser de 1 hora, pode ser de 50 minutos, pode ser de 3 horas. Se for um caso mais complicado aí no seu dente, eu posso ficar com você 3 horas e a mesma hora. E na época, 11 anos atrás, era 500 reais a hora dela da dentista, né? Aí eu olhei para ela, lembrei da recomendação, que ela era muito, muito boa. Eu falei, tá bom, combinado então, vamos pagar por hora, né? E a partir dali foi uma coisa bem interessante, assim, porque eu estava lá sempre na minha faixa de 200 e pouco, 300, 200 e pouco, 300, e eu falei, nossa, fiz umas investigações com ela, Cris, quanto tempo você tem de formada? 20 e poucos anos, né?
E eu falei, caramba, e comecei a fazer o tratamento com ela, realmente, eu tinha uma manchinha no meu dente, que todo mundo falava que era a manchinha de nascença do dente. Nasceu de fato, nasceu com aquela manchinha, e nenhum dentista dava jeito naquela manchinha. Para quem talvez me conhece há mais tempo, se já reparou, tinha uma manchinha no dente. Na primeira sessão, ela tirou aquela mancha. Eu falei, Cris, eu estou assim, de boca aberta, porque nenhum dentista até hoje tirou essa mancha, porque falava que era uma mancha de nascença. Ela falou, não, Vanessa, tal. E eu falei, cara, eu vou pagar os R$ 500 dela. E a partir daí, eu saí do consultório dela com uma reflexão. Eu falei, nossa, ela tem o mesmo tempo de formada que eu, é fodástica, eu também me considero uma boa terapeuta, né? Sou muito inteira, estudo, sou esforçada, sou dedicada, assim, eu vou começar a cobrar R$ 500 o valor da minha sessão também. Né? E até hoje eu falo, Cris, eu te agradeço, porque eu tive assim, um insight dentro do consultório de dentista, né? E é muito interessante uma coisa que acontece, né? E a partir daquele dia, realmente, comecei a cobrar o valor da sessão, R$ 500, e é muito interessante o que acontece, assim, existe um fenômeno que se dá, né? Eu sempre lembro do Casanova falando, quando a gente se abre para as possibilidades se abrem para nós, né? Ou na psicologia transpessoal, que você vai colocando aquela energia no universo, e a coisa vai acontecendo, a coisa vai se movimentando, e logo depois chegou uma cliente, e eu cobrei esse valor, né, bem apropriada, assim, de que isso valia, que a minha sessão valia, sim, esse valor, e eu falei, ela falou, tá bom, Vanessa, quando que eu te pago? Não questionou, né, como muitas vezes alguns clientes fazem, né, de negociar, que é importante também a gente negociar para alguns casos, né, quando que eu pago? Então tá tudo certo, tudo resolvido, e depois de um tempo, ela me indicou mais uma, duas, três, quatro pessoas no mesmo valor, né? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente até falou no aulão do projeto, o quanto de alguma forma, né, conforme a gente vai colocando energia naquilo que a gente quer, a coisa vai acontecendo. Não é por um passe de mágica, mas porque de alguma forma tem um merecimento, a gente vai trabalhar em direção a isso, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o projeto que acolhe pessoas com processos de vulnerabilidade e que não podem pagar, tem a vaga do gratuito, tem a vaga dos R$ 25. Eu, na minha clínica social, eu tenho as vagas que são também sociais, eu também trabalho com flexibilização de valores, eu também tenho o valor cheio, e conforme a gente vai colocando energia nisso, a coisa vai acontecendo. Quando me veio esse exemplo para compartilhar com vocês nessa aula, eu lembrei de quando eu me formei, que tinha aí entre alguns psicólogos recém-formados, algumas colegas, que depois de um tempo a gente falou, nossa, a gente não está aguentando mais. Lá atrás, né, há 25 anos atrás, eu me formei na São Marcos e a gente tinha um convênio com a São Marcos de acolher clientes com vulnerabilidade, e a gente cobrava lá R$ 20, R$ 25, R$ 10, R$ 15, e aí os particulares a gente cobrava um pouquinho mais, R$ 50, R$ 60, e chegou uma época que a gente falou assim, nossa, não aguento mais cobrar R$ 60. Não está dando, assim, né, para pagar a clínica, que naquela época era presencial, e mais a supervisão, e mais a terapia. Ah, vamos aumentar para 100, 150? E aí a gente aumentava, e aí era muito interessante como começavam a vir novos clientes, com outros valores, né? Então, isso, eu não sei explicar muito bem isso, né, assim, teoricamente, depois quem souber pode me ajudar aí, mas tem um fenômeno que acontece mesmo, da gente colocar energia naquilo e a coisa começar, de fato, a acontecer, além da questão prática em si, né, mais concreta, que é você estar atendendo uma pessoa com aquela condição financeira, ela vai indicar pessoas do mesmo nível, vamos dizer assim, né? Então, isso é um ponto muito importante para vocês pensarem. Se vocês quiserem ir lá na dentista, Cris, eu indico vocês,
para terem esse insight aí, que até hoje eu agradeço, esse insight que eu tive na sala de dentista, né? E aí, assim, uma outra questão para a gente se perguntar, como que a gente prefere receber esse valor? Não tem um certo, não tem um errado, mas tem várias formas. Você pode cobrar por sessão, você pode cobrar por mês, né? Você pode cobrar adiantado, você pode cobrar lá no final do mês, né? Como for melhor, às vezes você joga na mão do cliente. Ah, como é melhor para você? Hoje eu trabalho muito dessa forma, porque hoje, para mim, tanto faz se eu vou receber no dia 1º, dia 5 ou no final do mês, por estar aí numa situação de um equilíbrio financeiro, uma estabilidade financeira, depois de 25 anos, a gente consegue, né? Mas eu lembro que quando eu comecei, para mim era muito importante cobrar adiantado. Por quê? Eu me formei, fiquei 2 anos trabalhando como bancária. Eu, infelizmente, não tinha patrocínio, eu falo infelizmente, porque às vezes ajuda bastante quando a gente tem um patrocínio, para a gente, né, ficar sossegada para investir na clínica. Eu não tive na época, eu ajudava meus pais, inclusive. Então, assim, eu tinha um salário do banco, e com esse salário do banco eu montei a minha clínica, e o meu grande objetivo era sair do banco e ficar só com a clínica, né? Então, enquanto eu tinha lá o salário do banco me respaldando, não fazia muita diferença. Mas quando eu saí do banco e fiquei só com a clínica, era aquele dinheiro dos meus clientes que iam me ajudar a pagar a clínica, o aluguel, as despesas de casa, que eu morava com os meus pais, ajudá-los, convênio, enfim, tudo que a gente tem aí para pagar, e ainda sobrar um dinheirinho para a gente poder viver e não só sobreviver, né? Então, para mim, era muito importante, na época, garantir que, de fato, esse cliente ia me pagar, né? Uma vez que eu estava fazendo todo um trabalho, de todo um comprometimento, eu precisava desse comprometimento do meu cliente, porque eu realmente precisava desse dinheiro para pagar as contas, né? Então, eu cobrava adiantado. Eu cobrava assim, bom, olha, eu trabalho dessa forma, são 4 sessões no mês, então no dia 1º você paga essas 4 sessões, independente de ter 4 ou 5, né? Eu trabalhava com alguns clientes que não podiam pagar o valor normal na época, eu trabalhava com pacote, que é uma outra questão. Algumas pessoas gostam de trabalhar com pacote, outras pessoas não gostam. No começo da minha profissão, eu trabalhava muito com o pacote fechado. E aí eu dizia para o cliente assim, vamos supor, o valor da sessão é R$ 100. Independente do mês ter 3, porque às vezes tem um feriado que não dá para repor, independente do mês ter 4 sessões, ou independente de ter 5, porque tem mês que são 5 semanas, o valor é R$ 400. E eu cobro adiantado. Então, era o 1º dia do mês, cobrava e eu ficava sossegada, porque é muito complicado, pessoal, assim, quando a gente, né, e a ideia é que vocês sobrevivam da clínica, para quem é da clínica, né, é muito complicado você ficar naquela dependência e naquela angústia, né, de que, assim, nossa, se não entrar esse dinheiro, eu não consigo pagar minha sala, se não entrar esse dinheiro, eu não consigo pagar o meu convênio, né, então, essa tranquilidade, de novo, a palavra harmonia, a gente precisa estar em harmonia para eu poder estar inteira lá no atendimento com o meu cliente, sem esse excesso de preocupação. Então, como você quer cobrar? Por sessão, se é por mês, se é adiantado, se é no final do mês, se é um pacote, não tem uma regra fixa, mas vocês têm que pensar qual que é um jeito que vai ficar confortável para vocês, né? Hoje é confortável para mim perguntar para o meu cliente, tem um dia que é melhor para você? Então, nesse dia, eu vou contabilizar quantas sessões a gente fez e eu sempre passo para ele lá por mês. Esse mês que passou, do dia tal ao dia tal, nós fizemos 3 sessões, nós fizemos 4 sessões. Hoje eu já não trabalho com pacote, eu trabalho pelo valor da sessão, né? Então, hoje isso é o que fica confortável para mim. Só que lá atrás, o que ficava confortável para mim era trabalhar com o pacote, cobrando adiantado, né? Justamente para eu poder ficar em harmonia com o meu trabalho e a questão financeira não ser algo que fosse pesar e que fosse interferir aí nessa questão
da relação. Então, algo para vocês pensarem. Porém, de novo, trazendo aí os temas existenciais para a aula, depois vale a pena a gente lembrar que a gente é um ser com o nosso cliente. Né? Então, eu não defino isso sozinha como, de novo, uma regra fixa e imutável. Né? Eu vou apresentar para o cliente qual é a forma como eu trabalho, né? E vou perguntar para ele, como que é isso para você? Fica confortável para você? Porque, eu quero lá cobrar adiantado no dia 1º, meu cliente recebe dia 5, no 5º dia útil do mês. Nossa, Vanessa, mas para mim não funciona, porque eu só vou receber no dia 5. Então, sempre importante, depois que a gente faz a nossa reflexão de como a gente quer trabalhar, de como que é confortável para nós, a gente lembrar que a gente é um ser com, que a gente é um ser com o nosso cliente e que é importante fazer a construção desse contrato também junto com o meu cliente. Assim também, pensar mais um tópico importante do contrato, que são as férias. Como que vocês também querem trabalhar a questão das férias, porque é uma coisa interessante para a gente que é só clínico, né? Hoje eu sou só clínica, um tempo atrás eu estava em universidade, então eu também tinha um salário garantido aí da universidade. Hoje eu sou só clínica. E como é que eu trabalho essa questão das férias? Porque tem um período que a gente para, o período das férias, né? Às vezes para um mês. Como é que cada um quer trabalhar a questão das férias? Cobro as férias? Não cobro? Cobro só as férias quando o cliente para? Ou eu cobro só as férias quando eu vou parar? De novo, é uma pergunta que cada um tem que se fazer e eu vou contar um pouco como eu faço, né? No começo, quando para mim era muito fundamental, né, eu ter a garantia de que esse dinheiro estava entrando para poder pagar todas as minhas contas, eu cobrava as minhas férias, eu cobrava as férias do cliente. Como assim? Eu já dizia isso no contrato, né? Assim, nós estamos trabalhando com um valor mais baixo, nós estamos trabalhando com um valor de pacote. Então, quando eu sair de férias, que normalmente são 2, 3 semanas no final do mês, a gente faz a reposição dessa sessão, né? Podendo ser antes das férias, podendo ser depois das férias. Então, esse vai ficar sendo um valor mensal todos os meses. Então, é R$ 400 o pacote de janeiro a janeiro, né? Quando o cliente vai sair de férias, você me avisa, porque a gente faz a reposição também dessas férias e o cliente pagava. Tudo isso conversado aí nas primeiras sessões do contrato, para o cliente te dizer se isso também faz sentido para ele ou não. Né? Então, na época eu tinha clientes que falavam, tudo bem, Vanessa, você já está me ajudando bastante, flexibilizando o valor, eu pago as suas férias, eu pago as minhas férias, entre aspas, porque a gente faz a reposição dessas sessões, né? E tinha cliente que falava assim, não, Vanessa, mas eu sou professora, eu vou sair 2 meses de férias, eu não vou ter tempo de repor. Então, como que dá para a gente negociar? Então, assim, eu vou pagar um mês de férias, que eu vou estar de férias, eu consigo repor essas 4 sessões, mas eu não pago o outro mês. Então, tá bom. A gente vai construindo, mas é muito importante que a gente apresente o nosso modo de trabalhar. E a partir daí se abra para que possa fazer esses acordos. Hoje, como é que eu trabalho? Eu nem cobro as minhas férias e nem cobro as férias dos clientes, né? De novo, por quê? Porque hoje eu já estou numa estabilidade financeira que eu não preciso cobrar as minhas férias, até porque eu não vou ter horário para repor, porque eu estou trabalhando com um número menor aí, um número reduzido de atendimentos por conta de uma escolha pessoal, de estar mais tempo com a minha filha, com a Bruninha. Então, é muito difícil para mim hoje fazer reposições. Quando o cliente cancela, eu dou um jeito, mas se eu tiver que repor 4 sessões de férias, hoje não faz sentido para mim, não dá, não é possível. Então, hoje eu não cobro as férias e nem cobro as férias do cliente. Mas já trabalhei por muitos anos cobrando as férias e fazendo a reposição dessas férias. E eu lembro que na época eu cheguei a dar não uma aula específica como aqui de contratos, né, mas em aula de pós-graduação, que a gente falava um pouco sobre isso, e algumas pessoas falam, nossa, Vanessa, mas é um absurdo cobrar as férias, né? É um acordo,
É um acordo que você faz com o seu cliente e que ele disse sim, né? Você já está me ajudando com esse valor mais flexível, ok, então serão 12 pagamentos com esse valor, mesmo nas férias, e a gente repondo, né? Então, nossa, é um absurdo, é uma desvalorização mesmo do nosso trabalho, né? Porque quando você vai, por exemplo, numa academia, você faz lá 12 pagamentos no cartão, né? E é isso. Quem que vai todo mês na academia? Quem que vai toda semana? Quantas pessoas falam assim, nossa, fiquei 3 meses sem ir na academia e deixou de pagar? Não, já está lá, inclusive no cartão, né? Então, algo importante também para vocês pensarem aí em relação à questão das férias. O que é importante a gente ter em mente quando a gente fala em contrato e acordo? Que a gente precisa apresentar uma forma de trabalhar, né? O contrato para o nosso cliente. E a partir daí conversar se essa forma faz sentido ou não. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, assim, né? Hoje tem criança pequena, que a gente faz vários contratos com as nossas crianças, com os nossos filhos, né? E depois, à medida do possível, a gente vai fazendo negociações. Mas esse contrato é como se fosse também uma segurança que a gente passa para a nossa criança. Para a criança é importante saber assim, quais serão os passos, quais são as regras dessa relação, né? O que pode, o que não pode. Para o nosso paciente também. Tem clientes nossos que já fizeram terapia com 5, 6 terapeutas anteriores, já sabem muito bem como que funciona. Tem clientes que é muito interessante, que estão vindo para a terapia pela primeira vez. Não sabe nada, não sabe nem como que é fazer uma terapia. Então é importante a gente apresentar para eles, assim, olha, como que funciona, como que eu trabalho, como que é a minha abordagem, que é uma coisa importante também, né, assim, tirando os alunos de psicologia que já vão em busca de uma abordagem específica, já sabe o que que é, já está indo porque aprendeu lá com o supervisor da clínica e já se identificou. As pessoas normais, que não somos nós, né, vêm para uma terapia e não sabem nem o que é abordagem, o que é linha. Tanto é que vocês já devem ter reparado em conversas informais que a gente pergunta para o nosso amigo, né? Qual é a linha? Ai, não sei, Vanessa, vou perguntar para o meu terapeuta. Né? Então, assim, é importante a gente, como também no contrato, contar para esse nosso cliente normal, que não é psicólogo, né, qual é a linha que a gente trabalha, qual é a visão de homem de mundo dessa linha, não precisa dar uma aula, não precisa se demorar demais, mas a gente contar um pouco como que é a forma que a gente trabalha. Porque a partir do momento que a gente, então, conta como é a forma que a gente trabalha, o nosso acordo, o nosso contrato, aí depois a gente vai olhando, entendendo que a gente é um ser no mundo, um ser com abertura para negociar, abertura para a gente poder construir esse contrato e esse acordo aí junto com o nosso cliente, né? E aí, quando fazer esse contrato, Vanessa? Na primeira sessão, sem falta? Pode ser na primeira sessão, pode ser na segunda, pode ser na terceira, né? Deixar o fenômeno se mostrar, porque se você vai também com essa rigidez de que, nossa, eu preciso falar tudo isso na primeira sessão, e nessa primeira sessão que o cliente mais precisa ser ouvido, acolhido, né? Ele chorou a sessão inteira, tudo bem, deixa para a segunda. A segunda não deu, deixa para a terceira, né? O importante é a gente fazer no começo, porque a gente está, de alguma forma, contando a forma como a gente trabalha, mas também, novamente, a gente não precisa dessa verdade rígida, desse contrato rígido. Deixa o fenômeno se mostrar. Tem cliente que não vai abrir a boca enquanto você não falar do contrato. Tem cliente, e esse é o fenômeno que se mostra em alguns casos, assim, eu quero saber como você trabalha, qual é o valor, se você tem um horário que eu posso, e aí depois que tiver tudo definido, agora eu posso falar que eu estou aqui porque eu estou sofrendo demais. Tem cliente que não quer nem saber de contrato, né, quer saber de falar do sofrimento na primeira sessão. Então, como bons fenomenólogos que somos, vamos sempre ficar de olho aí no que o fenômeno está nos mostrando nessas primeiras sessões, né? E aí, pensar um pouco, né, assim, como falar sobre o seu valor, que é uma questão importante, que eu já trabalhei muito com os meus supervisionandos, né? Então, tá bom, Vanessa, eu defini que
eu vou agora fechar o meu valor aí de R$ 400 a sessão, porque eu fui lá na dentista Cris, eu tive esse insight, porque agora eu entendi, né, que eu já fiz 5 anos de faculdade, eu já fiz supervisão, eu já fiz pós, isso e aquilo, eu mereço receber R$ 400. Aí o terapeuta vai lá para o cliente e fala assim, olha, eu cobro R$ 400, mas se você não puder, não tem problema, a gente pode negociar 200, 250, 150. Calma, respira, dá um passo para trás e se sinta segura com o seu valor. É uma coisa que eu sempre trabalho com os meus supervisionandos, é isso. Definiu esse valor, fale esse valor para o seu cliente. E aí deixa o fenômeno de novo aparecer. Nossa, Vanessa, mais R$ 400, eu acho que vai ficar muito puxado para mim, você tem uma certa flexibilidade, 350 seria mais confortável para mim. Mas se você já abriu a boca e falou que tudo bem se for 250, porque você está ansioso, porque você não se apropriou ainda desse valor, talvez o cliente vai falar, não, então tá bom, 250. Mas a flexibilidade dele seria 350. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, para quem está trabalhando essa questão de valores, quem está fazendo supervisão com o Roberto, fala para o Roberto um dia fazer uma sessão especial aí sobre isso, né? Eu que acho que é importante, assim, a gente, na supervisão com o Roberto e na terapia de vocês, assim, é importante isso, né? É importante a gente falar do nosso valor com segurança. Porque, de fato, acontece isso muitas vezes. Eu estou insegura, porque será que eu mereço mesmo? Será que o cliente vai pagar? Então, eu já proponho o meu valor, mas eu já proponho metade do valor, porque, afinal, também tenho medo do cliente não ficar, né? Se o cliente fez uma primeira sessão com vocês, se o cliente gostou do trabalho de vocês, mas não pode ainda pagar esse valor, ele vai negociar. Ele vai falar, ele vai mostrar, vai ter sinais aí de que, puxa, eu gostei muito do seu trabalho, mas no momento não dá esse valor. E aí é uma outra questão também para vocês irem se perguntando, assim, ao longo da experiência de vocês como clínicos, qual é o valor dessa flexibilidade aí para vocês? Hoje eu tenho um valor X, eu tenho flexibilidade. Qual é o valor dessa flexibilidade? Vai mudando de tempos em tempos, né? Porque de alguma forma a gente vai também tendo uma história de clínica, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai aumentando esse valor, e aí a gente vai também mudando a flexibilidade que a gente tem. Então, é importante pensar nisso, né? Então, tem algumas pessoas que falam assim, puxa, Vanessa, mas é psicologia clínica, a gente está ajudando as pessoas, é muito complicado falar de valores, isso é um tema bem recorrente aí nas supervisões, né? O cliente está lá chorando, como que eu vou cobrar depois? Eu sempre lembro de um amigo meu que fez uma cirurgia bem séria do coração, e no hospital do HCOR, né, e eu lembro a mãe dele compartilhando assim, nossa, Vanessa, eu estava lá mal, meu filho estava quase morrendo, e eu saía da sala e eu tinha que ir para a sala da administração, e eles me cobravam que aquela válvula que ele precisava colocar era lá, sei lá, R$ 30.000, né, nossa, porque eles não têm aí, né, coração. Então, assim, nós temos coração, mas é o nosso trabalho e a gente vai encontrar qual é a melhor forma para fazer essa cobrança. Então, muitas vezes, né, eu já estabeleço no contrato isso com o meu cliente. Olha, no final do mês, eu vou te passar quantas sessões a gente trabalhou e aqui é o meu Pix e aí você me paga dia tal, que é o dia que é melhor para você. Talvez eu não precise fazer essa cobrança lá na sessão. Esse contrato já vai estar estipulado com o meu cliente, né? E a gente poder desconstruir essa ideia de que assim, nosso cliente está sofrendo, e que bom que ele está sofrendo num espaço seguro, que é o nosso, que é um espaço profissional. Ele está indo procurar a Vanessa, o Roberto, a Ana, a Duda, por quê? Porque é um profissional, não foi procurar a irmã. E se foi procurar a irmã, normalmente o que eles nos falam? Assim, nossa, eu gosto daqui porque você não me julga, porque você me acolhe, você me dá ferramentas para eu tomar a decisão. Minha irmã fica lá toda hora falando que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não à toa, essa pessoa que está sofrendo veio em busca do trabalho psicológico. Então, a gente tem que estar cada vez mais à vontade para cobrar o nosso
valor, né? Porque é a nossa profissão. E é uma profissão em que a gente vai acolher, em que a gente vai trabalhar, a gente vai promover diversas transformações do cliente, mas é o nosso trabalho. Então, poder ficar cada vez mais à vontade aí em poder fazer as cobranças, porque as cobranças também são terapêuticas. Aquele cliente que passou um mês não pagou, passou 2 meses não pagou. O que esse fenômeno está nos dizendo? Vamos tentar entender junto com o cliente o que está acontecendo, né? Olha, o dia tal é o dia de você me pagar, você não pagou, o que está acontecendo? Vou ter que conversar a respeito, né? Para a gente entender, foi só um esquecimento, tá muito difícil, eu falei para você que eu ia pagar 400, mas está muito difícil, então vamos de novo conversar. Mas a gente poder desconstruir também um pouco essa ideia de que, porque a gente trabalha com sofrimento, tem uma dificuldade aí de cobrar, né? A gente poder se apropriar de que se tem sofrimento, nós somos uma ferramenta, né? Uma pessoa que está se disponibilizando com todo o nosso conhecimento a estar nessa profissão que é de acolhimento e de muita transformação, né? Então, quanto que é o valor, então, afinal, de uma psicoterapia? Né? No projeto, a gente tem uma média de 25 a 75 reais. Quem não pode pagar, entra nas vagas gratuitas temporárias, né? Justamente para dar condições para essa pessoa, em algum momento, conseguir pagar e valorizar a sua sessão de terapia. Quem pode pagar um pouco mais, paga um pouco mais, e o Fernando faz todo um trabalho aí de conscientização e de sensibilização para esse cliente valorizar a terapia. Qual que é o valor médio do CRP? R$ 213 a R$ 366. Isso para a gente dar uma olhada assim na contextualização do mundo, né? E o psiquiatra? Onde é que aquele psiquiatra que é psicoterapeuta, quanto que ele cobra? No mínimo 500, né? 1.200, 1.500, né? Então já tem uma média aí de quem cobra bastante, 1.000 e poucos reais, né? Então, isso é importante da gente ter aí como contextualização. Temos projetos sociais que cobram aí de 20 a 75 reais. É um projeto social, é um projeto que, como a gente falou bastante no aulão, não é terapia barata. A gente não quer cair nesse lugar de terapia barata. E não só, eu estou aproveitando para falar um pouco do projeto, porque tem muitos psicólogos do projeto aqui, mas as pessoas que não são do projeto, assim, o cuidado para não cair na terapia barata. E nem divulgar a terapia, isso também é até proibido pelo CRP, algo que a gente está tomando bastante cuidado na hora que a gente vai divulgar o projeto, isso não pode acontecer, é antiético, né? O que a gente faz no projeto, e o que alguns psicólogos muitas vezes fazem, ao abrir vagas mais acessíveis, é a gente dar condições para a população com alta vulnerabilidade social e econômica de exclusão. Então, é muito comum a gente fazer abertura de algumas vagas aí sociais, e é muito bacana. E eu sempre digo o seguinte, esse cliente que eu estou cobrando aqui, 500, 550, 600, 650, 700, 1.000, ele me dá muito condições de eu ficar tranquila financeiramente para eu abrir 2, 3, 4, 5 vagas sociais. Então, pensem sobre isso, assim, né? Eu valorizando a minha aula, porque a minha hora, até porque eu sei que tem pessoas, né, que ganham 60 mil reais, vai ser tranquilo pagar R$ 1.000 o valor aí da sessão, 500 reais, 400 reais, né? Essas pessoas me dão condições para eu ficar tranquila, para também ajudar o atendimento social para o público em grande vulnerabilidade, né? Então, pensem nisso, é um projeto social que vai de 25 a 75. O CRP estipula aí uma média de 213 a 366. Tem psiquiatras cobrando 500, 600, 700, 1.200, 1.500. A partir desses valores, dá talvez para fazer uma reflexão aí um pouco mais apurada de quanto que eu mereço receber, né? E aí, conforme vocês forem fazendo esses reajustes, nossa, depois dessa aula, caramba, acho que eu não vou cobrar R$ 50 o valor da minha sessão, não. Acho que eu vou cobrar 400, né?
Se apropriem disso. Façam lá, eu gosto muito de meditar, façam lá uma meditação, coloquem energia nisso, se apropria, se apoderem, né? E ainda bem é que a nossa profissão cada vez mais vem sendo cada vez mais valorizada, principalmente aí depois da pandemia, né? E aí, só para a gente ir finalizando com umas questões burocráticas, para depois a gente compartilhar, abrir para dúvidas e tudo mais, né? Primeiro ponto importante é que a gente precisa ter um CRP ativo. A gente se forma e precisa ter esse CRP ativo para a gente poder atender. Hoje em dia, a partir desse ano, a gente precisa emitir o Receita Saúde. A gente tem que baixar o aplicativo da Receita Federal, tem todo o passo a passo aí nas redes sociais hoje, né, para a gente poder emitir aí esse recibo saúde, que inclusive, no primeiro momento eu quase me descabelei, né, no segundo momento falei, nossa, é tão mais prático, porque a gente só coloca lá o CPF do nosso cliente e já sai, eu demorava horas para ficar fazendo a emissão, na mão, no recibo para os meus clientes, e agora é só colocar o CPF e sai em PDF, a gente manda para o cliente na hora de fazer o imposto de renda. Tem gente que acabou se descabelando muito agora esse começo do ano, né? Porque, nossa, a gente vai pagar mais imposto de renda. Eu sempre tenho um lema que, assim, claro que não é barato esse imposto de renda, mas se a gente está pagando mais imposto de renda, significa que está entrando mais dinheiro na nossa conta. Então, vamos nos agradecer por esse lado, né? Tudo que você recebe deve ser declarado, né? Isso é exigido pela lei para quem receber mais de 2.500. Então, assim, eu desejo que todos ou já estejam recebendo mais de 2.500, ou eu desejo que todos venham a receber mais de 2.500 e que vocês sim precisem declarar, porque significa dizer que a renda de vocês está aumentando, né? Então, ou você trabalha como pessoa física, ou você trabalha como PJ, não pode ser MEI, a gente como psicólogo, a gente não pode ser MEI, né? Eu tenho MEI para outras coisas, para o projeto, para cursos, palestras, eventos e tudo mais, mas como psicóloga, eu trabalhei a vida inteira como pessoa física, e em breve, talvez, eu abra uma pessoa jurídica, porque tem outras coisas rolando agora com o projeto. Mas eu sempre trabalhei como pessoa física, né? Então, para quem tiver muitas dúvidas, chama aí um contador de confiança, eu sou psicóloga, eu imito o recibo, a Receita Saúde, né? Você precisa pagar lá o seu INSS, você precisa pagar o seu DARF, mas o psicólogo, ele só pode ou trabalhar como pessoa física, né, assinando carimbo com o seu CPF, ou com a pessoa jurídica ou com o seu CNPJ. O MEI não é possível para psicólogos, tá? E como é que a gente faz, Vanessa, com as declarações para convênio, que é muito comum o cliente pedir uma declaração porque ele quer um reembolso, né? Eu trabalho com muitos clientes dessa forma. Então, é sempre importante a gente clarear que para o convênio autorizar aí o reembolso, a gente sempre precisa colocar um CID ou um DSM-4, né? Porque senão o convênio entende que só para autoconhecimento não tem reembolso. A pessoa precisa ter alguma coisa, né? Então eu sempre classifico lá e eu explico isso para o meu cliente. Olha, para eu fazer uma declaração, eu vou precisar colocar aqui o DSM-4, o CID, que são justamente as categorias aí de patologias. Então, eu vou colocar aqui que você tem uma ansiedade, né, um estresse ligado à ansiedade, é um número que vai aparecer aí na sua declaração, não se assuste, mas são só as coisas burocráticas para o convênio aí poder fazer o reembolso. Ou aquela pessoa que já tem, de fato, né, algo que está declarado ali, né, do DSM-4, uma ansiedade, às vezes a pessoa tem uma depressão, então a gente busca lá qual que é o código e faz essa declaração, né, a declaração junto com o recibo, e normalmente vale por um ano, e depois de um ano é que a pessoa vai voltar, então, a te pedir de novo essa declaração. E assim como também algumas pessoas que pediam recibo para imposto de renda, né, então hoje, na verdade, está tudo dentro da Receita Saúde, então essas são algumas
questões burocráticas aí que fazem parte aí da nossa clínica, e como eu falei anteriormente, né, tem muitas dúvidas em relação, principalmente para quem está começando, né, sou uma pessoa física, tá, agora começou a entrar mais de R$ 2.500, você precisa pagar um INSS, você precisa pagar o DARF, então vale a pena consultar aí uma contadora aí para vocês poderem ficar mais tranquilos, ou até mesmo se vocês sentirem de abrir aí uma conta, uma pessoa jurídica mesmo, né, uma empresa, para vocês poderem emitir os recibos, vocês vão emitir mesmo sendo pessoa física. Mas assim, é muita coisa, né? Eu tenho um colega meu que fala assim, nossa, Vanessa, ele é da parte de administração, né? Ele fala, eu percebo, né, assim, como às vezes conversando com psicólogos, a dificuldade grande que os psicólogos têm, porque são de humanas, de entender coisas assim dessa parte burocrática. A gente até futuramente vai ter um convidado lá no projeto que trabalha com isso, que vai dar uma aula explicando um pouco melhor, até para a gente se divulgar mais, né? Mas para trabalhar com essa parte mesmo de contábeis, que a gente de alguma forma acaba tendo dificuldade. Eu sou boa nisso, porque eu sou uma boa virginiana, e sempre tive que fazer continhas desde muito cedo, então também posso esclarecer algumas dúvidas aí se tiver na minha alçada, né? E é isso, pessoal, queria finalizar com essa parte de burocracias e abrir aí um pouco também para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, ou até mesmo compartilhar um pouquinho, né, um outro modo de trabalhar, porque como eu falei no início, eu estou compartilhando aqui um pouco da minha experiência dessa construção de 25 anos, que é uma possibilidade, mas tem muitas pessoas que estão formadas aqui há bastante tempo, a Ana, por exemplo, como eu, que também pode ter outra forma de trabalhar e pode agregar aí para quem está ouvindo e que está iniciando agora. Tá? Me coloco aí à disposição e quero ouvir um pouco vocês também. Com certeza. Bom, agora a gente chega numa outra parte, né, dos nossos seminários, que é quando a gente começa a abrir para essa conversa, assim. Então, obrigado pela exposição, foi maravilhosa de ouvir, assim, sobre essas questões que nos apegam, né, não nos pegam, mas são afetos, assim, né, às vezes não paga, vem para cá ou não. Parece também que houve bastante perguntas a respeito dessa questão mais financeira e de algum modo técnico, né? Até perguntaram sobre horários e tudo mais. Mas antes até de abrir para a Ana, né? Que a Ana quer pontuar uma coisa, eu só queria falar assim, né? Quando você falou da Cris, né? Que é a dentista, é interessante esse efeito, né? Que às vezes a gente não percebe, mas que é quando você paga, você cobra. Assim, né? Eu paguei R$ 500, aí você fala, puxa, valeu a pena, vou valorizar esse valor. Então é sempre interessante pensar, principalmente quando a pessoa chega para mim e vai falando sobre não consigo aumentar o valor, não consigo aumentar o valor, pergunte-se quanto eu estou investindo, quanto eu estou pagando. Isso tem um efeito muito interessante que é tipo assim, se eu pago, eu preciso cobrar para pagar também. Então você acaba se colocando num lugar meio de um empuxo, assim, né? Se a Cris cobra, poxa, acho que eu também vou lá, né? Lógico que tem todas umas questões técnicas assim que envolvem, né, a questão de se autorizar, né, nesse espaço de cobrar, mas eu sempre trago essa sensação assim de que quando a gente precisa pagar, né, a gente cobra, assim, tem conta para pagar, tem terapia para pagar, tem análise para pagar, tem supervisão para pagar, tem projeto, tem imposto, não sei o que. A gente acaba não conseguindo mais abrir espaço um pouco para essa flexibilidade que acaba até nos colocando numa posição de desvalorização, né? Só pegando um pouco essa questão, e muito interessante essa questão do afeto, assim, né? Eu vou primeiro abrir para quem quiser levantar a mão, quiser falar e tudo mais, e depois eu dei as perguntas que estão no chat. Pode ser assim? Ana, por gentileza. Primeiro, sempre muito bom ouvir a Van. Não estou conseguindo ir nos seus lançamentos, né, que você fez aqui em São José, falei, hoje eu vou ouvir. E aí eu queria contribuir com um ponto, assim, eu também estou, né, há 25 anos como a Van, e eu tenho uma trajetória muito parecida, a gente já conversou bastante, e assim, hoje eu faço muito como você colocou. Só queria contribuir com um ponto, para quem está começando, assim, e quer fazer esse esquema de fechar um valor fixo,
e a cobrança das férias, né, tanto do terapeuta quanto da pessoa que está sendo atendida, fazer aquele controle das quintas sessões. Então, as quintas sessões, elas já entram como reposição, né? Então, mais ou menos, no ano, você tem um mês. Se você faz um valor fixo, se você combina com a pessoa um valor fixo, né? Aqueles meses que tem a quinta sessão podem entrar, por exemplo, para cobrir as férias do paciente. E aí as suas férias são repostas, né? Aí vai ser tudo. Eu acho muito bacana isso. Tudo é muito combinado, né? E acho que faz parte do processo. E como é importante essa aula aqui, porque isso a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende fazendo, a gente aprende ali buscando informação, trocando com colegas, sentindo, né? Se percebendo. Então, era isso. Só queria contribuir com essa parte das quintas sessões, que elas podem entrar quando é o pacote fechado, já como reposição. Claro, aí vocês vão ter que fazer um controle disso, né? E eu sempre, quando eu fazia desse jeito, hoje eu não faço também. Mas quando eu fazia, eu pedia para a pessoa também fazer o controle dela. Porque também é uma forma da pessoa se responsabilizar junto, né? Eu tinha o meu controle e a pessoa também fazia. Era isso. Legal, Ana. Gustavo, por favor. Tá. Bom, bom dia, gente, tudo bem? Queria primeiro só falar que gostei muito da conversa aqui que a gente está tendo, está sendo bem interessante, já andei participando de algumas das aulas. E aí eu queria fazer alguns comentários que são uma mistura de pergunta com considerações também da minha experiência e tal. E aí uma pergunta um pouco mais objetiva para a Vanessa e também para quem mais quiser comentar, de repente. Sobre o contrato, eu faço um formulário no Google e eu mando para a pessoa e eu explico que ali é só uma forma de formalizar, né, de deixar de uma forma mais acessível e prática o que a gente já conversa na terapia mesmo, né? E aí eu queria saber se você faz alguma coisa assim, nesse sentido, mas até puxando o gancho do que a Ana falou, eu sempre gosto de colocar, e está lá no meu contrato, que o processo da terapia exige muito da pessoa estar disposta, estar ali participando comigo e olhando para as coisas que acontecem com ela, mas também é uma coisa que envolve justamente a corresponsabilidade de estar ali presente e estar de acordo com tudo que está acontecendo. E eu aproveito, inclusive, também para colocar, por exemplo, o contato de segurança nesse contrato e tal. Enfim, mas é uma pergunta junto com algumas considerações, enfim, um ponto em especial para destacar aqui que eu queria trazer. Prazer, Gustavo. Eu não faço nenhum contrato escrito, mas eu acho bem bacana. Eu conheço vários colegas de profissão que fazem um contrato escrito, assim, um pouco até para o cliente poder consultar. Nossa, esqueci, será que cobra, será que não cobra? Eu acho bem bacana, eu acho bem válido. Eu não faço, mas eu acho bacana, sim, alguns colegas que fazem e mandam, né? Às vezes pelo próprio WhatsApp, às vezes um contrato em PDF mesmo, às vezes pede para o cliente assinar, às vezes nem precisa assinar. No projeto social, Psicoterapia para Todos, a gente manda, assim, o acordo, as regras escritas, né? E quando, para o psicólogo, a gente manda um contrato que precisa assinar, para os clientes, a gente manda uma norma só para ele estar ciente. Mas acho bem bacana, sabe, essa forma, assim, do contrato. Eu particularmente, eu tenho, não sei, né, depois também das leis análises, com Myers e tudo mais, é tudo tão fluido, é tudo tão fenomenológico, assim, que eu acabei caindo num lugar de ser menos burocrático possível, assim, né, o máximo que eu faço são formalização de alguns acordos, né, que a gente faz ali, né, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mando ou por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo, só para formalizar, só para ter alguma coisa assim que foi mandado, né? Para a gente poder também retornar, por exemplo, qual o valor, qual a frequência, qual o link e tudo mais. Mas eu tenho o hábito de falar que terapia não é casamento, assim, sabe? Eu acho que quando a pessoa quer cair fora, ela pode sair, para não ficar também aquela coisa assim, não, você está obrigado a ter que vir, mais não sei quantas sessões, sabe? Então, eu deixo tudo muito fluido, assim, né? Lógico que até agora eu não tive nenhum grande problema, assim, com isso, né?
mas conheço pessoas que são mais regradinhas, mas assim, tem que ter o contratinho, tem que assinar, tem que ter isso. E a respeito até do contato de emergência, eu tinha muito hábito de pedir o contato de emergência, né? E estava falando disso ontem numa aula, sobre a experiência de ter feito um curso no IFE de atendimento de casos em situação de suicídio, assim, né, que cai nesse lugar do não há o que fazer, assim, não há muito o que ajudar, né, a gente está ali meio que na posição de abertura para o acontecimento, até quem não manifesta que vai se matar, pode se matar, porque a pessoa, é uma possibilidade, né, dela fazer. E aí, eu tinha muito hábito de fazer isso, né? Ali nos acordos, pedir um contato de emergência para caso se acontecesse uma coisa. Eu nunca utilizei o contato de emergência, até quando a demanda do suicídio aparece, nunca fiz isso, de vou ligar para essa pessoa, né? E aí, um dia, estava com um cliente que, por opção, disse que não queria passar contato de emergência. E aí eu falei assim, não, mas é um contato de segurança. Aí ele falou, segurança minha ou sua? Aí eu falei, putz, é para mim. E que tipo de segurança que eu estou tentando atingir quando eu peço um telefone de um terceiro que não tem nada a ver com o processo da pessoa, né? Assim, posso até expor a pessoa no momento de, sei lá, alguma coisa assim. A partir desse dia, eu nunca mais pedi também contato de emergência, segui com uma coisa muito mais fluida, assim. E lógico, acho que às vezes nós estamos numa posição um pouco exposta, né? Assim, a erro e processos e tudo mais, né? Assim, nesse sentido. Mas eu tendo a entender que quando a gente vai se aproximando de uma pessoa, quando a gente se acostuma com o nosso, que busca a gente até por conta de uma crise, assim, né? Se você pegar o contato da crise com a Vanessa, provavelmente você já sabe mais ou menos como é que funciona, chegar lá, quantas horas, sabe lá Deus, se ela vai ficar batendo papo, se vai ser terapêutica, vai acontecer. Mas eu tendo a levar as coisas um pouco mais tranquilas, assim, mais fenomenológicas, no sentido mais de por que que tem que ter um contrato? Por que que essa pessoa tem que estar grudada em mim? Né? Eu acho que a relação terapêutica por si só ela é um contrato muito mais fundamental, né, do que um papel, alguma coisa, porque a pessoa pode simplesmente estar, vai para o inferno, assim, né? E já teve casos, assim, de colegas que vão para um lado muito burocrático de criar um contrato, se quebra e tem multa e tudo mais, que depois fica sabendo com a situação de, tipo, meu paciente se evadiu e eu não tenho coragem de colocar ele para sujar o nome dele, para fazer alguma coisa assim, porque acho que o nosso trabalho, né, como e agora eu falo como psicólogo, né, como analista, assim, eu acho que ele tem um pouco dessa questão um pouco muito humana, né, como a Vanessa estava puxando, assim, né, essa coisa do coração, né, essa coisa do sentimento, né, também, que também está em jogo ali. Então, é muito na pele, assim. Então, mesmo que você tenha um dispositivo que te permite, de algum modo, ir atrás de um paciente que não pagou, até você fazer isso, né, assim, é tanta coisa que tem que acontecer, que tem que passar. Então, é interessante pensar, e eu jogo essa questão até para vocês, assim, né, essas seguranças que às vezes a gente está tentando obter, né, para quem? É para o cliente ou é para a gente, né, assim, lógico que a gente precisa ter uma segurança tanto financeira quanto jurídica, etc e tal, mas venho caminhando no sentido de que não há seguranças, assim, e que toda tentativa de ter já é alguma coisa para nos dar uma falsa sensação de alguma coisa que no final pode ser só um papel que a gente rasga e não acontece nada, assim, né? É uma opinião mais minha, assim, não sei se mais alguém quer adicionar alguma coisa, Van mesmo, não sei. E é interessante, né, Rô, assim, o Gustavo trabalha dessa forma, o Rô trabalha dessa forma, a Vanessa trabalha dessa forma, né, eu não faço contrato, você não faz, conheço alguns colegas que fazem, o Gustavo faz. Também é isso, né, o modo de cada um. Eu gosto muito do que, eu sempre trago uma reflexão que a minha grande mestre, Yolanda Cintrão Forghieri, que foi minha grande mestre aí, ela falava assim para mim, né, com 90 e poucos anos, assim, ai, Vanessa, é claro que eu tenho uma base fenomenológica, existencialista, ai, mas depois de um tempo eu comecei muito a fazer o iolandismo. O que é o iolandismo, Yolanda? É o meu modo de trabalhar, com toda a base fenomenológica, existencialista, né, todo esse respaldo, mas tem aí um modo que eu acho muito importante, assim, quando a gente faz supervisão, a gente olhar para o caso do nosso cliente, mas a gente olhar para o nosso ser terapeuta que está em construção. É o modo de cada um, né? Com certeza, respeitar cada um, né,
seu jeito também de fazer. Antes de passar a palavra para Dani, né? Ou Dani, acho que é Dani Arnaldo. Bruno, eu sei que você digitou algumas coisas, você abriu a câmera, em algum momento, se você quiser levantar a mão e fazer as perguntas também, para não ter que, não sei, se você sentir à vontade também. Por favor, Dani. Então, eu formei agora em dezembro, né? E a minha dúvida é o seguinte: eu conversando com uma colega de trabalho, dizendo para ela que eu queria ter um número que fosse só para os atendimentos. E ela disse assim: eu utilizo do meu número pessoal, porque se tiver alguma emergência, né, do paciente, eu quero estar à disposição. E eu queria saber como que vocês trabalham a essa disposição 24 horas, com o telefone na cabeceira da cama mesmo, né? Porque eu achei, assim, para mim um pouco... ainda, né, nesse processo, não dou conta de ser 24 horas, né? E aí ela fala, o telefone dorme na cabeceira da cama. Eu falei, gente, mas eu nem sou cirurgiana nem anestesista, como que eu vou trabalhar assim? Não, eu, particularmente, não me coloco à disposição 24 horas para o meu cliente, não, né, Dani, assim, mas, claro, cada caso é um caso. Já tive situações, assim, de clientes que estavam com ideações suicidas, né, que realmente tentou, e aí tinha todo um trabalho em conjunto, eu, a psiquiatra, os pais dessa cliente, você se coloca um pouco mais à disposição, sim, e até entendendo a cada caso, né, se assim é necessário essa disposição, essa disponibilidade maior, porque em casos de ideações suicidas, muitas vezes a gente se coloca a uma disposição maior, mas eu já não trabalho sozinha quando é um caso assim, eu preciso de uma psiquiatra, que aí sim é médica, né, e que se formou como médica, e que está lá também disponível. Mas, assim, quando você não está com nenhum caso de ideações suicidas, você tem que ter a sua forma de trabalhar, né? Aqui em casa, por exemplo, eu abro o meu WhatsApp, coloco lá o Wi-Fi, os dados móveis do meu telefone, a partir das 9, 10 horas da manhã. Faço meu último atendimento às 7, das 6 às 7, e depois eu já finalizo por uma questão de qualidade de vida mesmo, porque senão a gente fica trabalhando até 11 horas da noite, né? Porque sempre tem uma mensagem importante que chega. Sendo que desliguei todos os dados móveis, o Wi-Fi, o telefone está lá ligado, o telefone, porque minha mãe pode querer falar comigo, né? Meu marido, que às vezes não está em casa, pode. Ninguém liga. Mas se for WhatsApp, todo mundo se sente à vontade aí para mandar. Então, assim, desliga todos os seus dados móveis, né? Assim, eu estou falando do meu modo de trabalhar. Se for algo muito, muito, muito urgente, tem um telefone aí que está à disposição. Mas aí tudo depende de muito de cada caso a caso, mas já não trabalho muito dessa forma como sua colega, que vai colocar à disposição aí, inclusive, até meia-noite, a madrugada inteira. Né? Eu ainda comentei com ela, falei, mas tudo do outro é urgente. E aí eu sou mãe, eu sou esposa, eu também tenho uma vida, né? E eu, assim, me senti injusta de não estar 24 horas, mas eu também acho que não dou conta dessa demanda 24 horas, né? Porque se a pessoa discutiu com a mãe, é urgente, né? Sim, e até só fazendo um ganchinho aí com todas as aulas que a gente tem aí, inclusive no núcleo, os que eu já dei, assim, né? Com base no Build to Run, né? Hoje é tudo muito urgente e tudo muito imediato. E o que a gente quer proporcionar para o nosso cliente é justamente sair desse imediatismo. E olha que importante será para esse cliente ficar uma semana angustiado, acolhendo a sua angústia, o seu vazio, para ver o que vai brotar de lá. Então, talvez possa ser uma boa tarefa aí, para sua amiga, inclusive, como psicoterapeuta, né? Sim, mas aí já me trouxe um alívio de angústia, tá vendo? Porque eu estava angustiada, de falar, gente, por que só eu não quero ficar 24 horas? É que eu não sei também em que medida é terapêutico, né? Estar 24 horas à disposição também, né? É legal que o cliente lide com a falta, com a espera, né, da próxima sessão, né? O que acontece bastante, às vezes acontece isso, né? Eu fico imaginando um trabalho de 24 horas da crise, assim, né? Um trabalho que você se coloca o tempo inteiro à disposição é trabalho ainda, né? Então, é interessante que você também tenha noção que às vezes você não está colocando isso na conta, né? Seja porque você está deixando de estar com a sua família, fazer outras coisas para estar trabalhando ali à disposição,
Eu não tenho muitas regras nesse sentido. Eu acho que quando eu mando uma mensagem fora de horário de sessão, algumas eu já deixo explícito que talvez eu não responderei, né? Eu usarei para a gente pensar na próxima sessão. O que acontece às vezes também quando é muito espaçado, né? Hoje em dia eu não ofereço mais quinzenal, mas quando eu oferecia eu também deixava como se fosse um diário para a pessoa mandar, e se não fosse uma pergunta eu não responderia. Tipo, tô sentindo assim e tal. Isso era legal porque também trazia conteúdos para a próxima sessão. Mas também às vezes acontece em supervisão, de algumas pessoas perguntarem assim, Beto, é normal passar tanto tempo fazendo relatório, assim, parece que está na faculdade ainda, assim, fazendo relatórios gigantescos, assim, do que está acontecendo. E aí uma vez eu perguntei assim, quanto tempo você demora fazendo um relatório? É 1 hora. Eu falei, bicho, você atende por 1 hora, demora mais 1 hora para fazer um relatório, né, assim, enquanto essa pessoa o seu cliente está pagando em dobro, né, assim, porque é trabalho também, né, você tem que estar contabilizado ali nesse lugar, né. Então, eu não sei, de algum modo, né, Dani? Talvez a sua colega venda isso como um diferencial. Você é minha cliente, eu estou 24 horas disponível para você. Mas que isso é uma regra, uma prática que todos fazemos, eu acho que é muito provável que não, assim, 95% não. Chega uma hora, desliga o celular, acabou ali as mensagens. Às vezes é até uma briga, porque às vezes eu estou trabalhando fora de horário, estou aqui fazendo coisas assim, né? Mas é o meu jeito de fazer, né? Mas é muito particular, né? Não se sinta pressionado a fazer, né? Porque a amiga está fazendo. Obrigada, viu? Aliviou a angústia. Duda, por favor. Microfone está pedindo. Desculpa, eu fui tirar não, mas enfim. Bom dia, gente. Muito bom te ouvir, maravilhoso, assim. Você falando de energia, essa coisa que fenomenologia não explica, nossas teorias não explicam, assim, mas acontece. Desde ontem, esse tema do burocrático, do pagamento de sessão, do valorizar o nosso trabalho, vem, assim, eu venho falando sobre isso, falei bastante com o Roberto ontem, falei hoje na supervisão também, e venho cada vez mais me apropriando desse lugar, assim, do quanto eu tenho investido de tempo, de estudos, a maneira também como eu quero estar realmente presente com esse paciente, assim, oferecer um serviço de qualidade e me apropriar disso para poder valorizar não o preço, né, mas o meu trabalho, aliás, não colocar isso como um preço, mas o valor que esse paciente pode estar disposto a pagar. E até pensando sobre como eu faço, e contribuindo aqui, de repente, para quem, como a Dani, né? Dani estava falando agora sobre as angústias dela, de uma pessoa que acabou de se formar. Quando eu faço uma entrevista, geralmente eu não cobro por essa entrevista, assim, eu quero que o paciente ele me conheça, no caso no online, e antes de falar sobre o meu valor, né, o preço que eu cobro na sessão, eu gosto de saber quanto é que ele está disposto a investir, assim, na terapia, porque ainda que fique distante do valor que eu cobro, eu também posso me surpreender com o valor que ele esteja disposto a pagar, até acima do que está na minha tabela, assim. Então, já me surpreendi positivamente referente a isso. E também dá a oportunidade para eu poder indicar outras pessoas, assim, caso eu não possa atender o valor que ele esteja disposto a pagar, né? For muito inferior no valor que eu cobro. Então, contribuindo e também agradecendo o espaço, foi muito bom te ouvir. Bom te ouvir, Duda. Conversamos mais no nosso próximo café em breve. E aí já vou aproveitar para responder a pergunta do Bruno, pegando o gancho que a Duda falou que ela não cobra a primeira sessão, né? Eu cobro a primeira sessão e eu digo para o cliente, né, normalmente na conversa do WhatsApp, que eu já considero essa primeira sessão uma sessão terapêutica. Porque já tive um momento lá atrás que eu não cobrava e às vezes o cliente decidia não ficar ou não podia ficar naquele momento. E eu pensava assim, nossa, mas foi uma sessão terapêutica, porque normalmente o primeiro contato já é uma sessão terapêutica. Eu já costumo, né? Já aparece uma demanda, já aparece uma angústia, já aparece uma questão,
eu já trabalho, né, já começo a dar os primeiros passos de um trabalho terapêutico, então eu digo isso para o cliente, assim, eu cobro a primeira sessão, mas essa primeira sessão eu já considero uma primeira sessão terapêutica, porque eu entendo que é assim que você vai conhecer o meu trabalho, nessa atuação dessa primeira sessão, já com intervenções, já com pontuações, já com compreensões. Então, mas é uma possibilidade também, como a Duda faz, assim, não cobrar para o cliente te conhecer. Eu já trabalhei assim muitas vezes, em algum momento agora eu estou trabalhando dessa outra forma, cobrando, e vem fazendo sentido para mim, mas até com essa proposta, né, de já ser uma primeira sessão aí terapêutica. Não sei se a gente abre, Ju, não sei se a gente abre primeiro para o Bruno, porque faz parte da pergunta dele, depois vamos para a Júlia, pode ser? Bruno, por favor. Eu queria complementar, Vanessa, quando você disse que já cobra a primeira sessão, porque vem desse desejo do cliente, do paciente, já no contato virtual, então saber esse valor, né? Então, se eu estou dizendo que eu vou cobrar a primeira sessão sem conseguir ter uma conversa de alinhamento, de negociação, como que você fica com essa situação? Assim? Então, você já, desde a conversa, já diz qual é o seu valor cheio, e daí, durante o atendimento, desenrola se é possível ser negociável ou não, ou como Sim. você maneja isso? Sim, Bruno, eu trabalho dessa forma hoje, assim, hoje, né, quando o cliente me procura, às vezes é uma ligação, mas na maioria das vezes hoje é uma mensagem pelo WhatsApp, né, eu digo, olha, o valor da minha sessão é X com recibo, o valor da minha sessão é X sem recibo, né, com recibo um pouco mais, sem recibo um pouco menos, agora tem toda essa questão da Receita Saúde, né, mas observações à parte, né, tem essa diferença aí, que o governo não nos ouça aqui, né, mas eu já coloco isso, né, na mensagem, né, que existe esse valor com recibo, valor sem recibo, e que a gente pode conversar aí na primeira sessão, mas já coloco que é uma primeira sessão terapêutica. Então, o cliente já sabe mais ou menos o que esperar, assim, em relação aos valores, né, e nessa primeira sessão, como já aconteceu várias vezes, assim, olha, eu vi o seu valor, hoje acho que eu vou precisar de uma negociação. Tem abertura, ou às vezes um cliente assim, que está muito longe desse valor, e ele fala, ufa, não vai ser possível. E aí eu já faço um encaminhamento, pensando aí nesse valor possível do cliente, eu já faço aí um encaminhamento. Muito bom. Ju, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? O que eu ia comentar, na verdade, assim, é mais uma coisa que eu tenho testado, na verdade, assim, provado fazer e que tem relação tanto com essa discussão do preço quanto dessa disponibilidade, né, de quando eu vou estar disponível ou não, né. E aí, o que eu fico pensando é se não dá isso, né, essa proposta de usar a relação, né, como referência para tudo isso que está acontecendo, né. Então, primeiro que em relação a essa disponibilidade que a Dani estava comentando antes, eu sempre comento que, geralmente, quando eu tenho a oportunidade, quando o paciente vem, que o meu trabalho é visando uma autonomia e uma construção de uma rede, né? Eu já bato na tecla que eu vou estar visando essa autonomia dele, que ele tem outros recursos, que eu não seja o único recurso, né? Então, eu acho que quando acontece uma emergência, etc., eu espero que ele já consiga pensar em outras pessoas, que não seja só eu também, sabe? E talvez quando chegar uma emergência assim, perguntar, você fez algum outro contato, chegou a falar com alguma outra pessoa, você pensou em alguma outra possibilidade, para ir incentivando essa autonomia, né? Mas isso da gente estabelecer limites, né, eu fico pensando o quanto isso é educativo também, sabe? Eu tenho alguns clientes que são pacientes, ou são psicólogos também, né, outros não são, mas eu também sempre bato nessa tecla de que a gente precisa ter um tempo que é nosso, né? A gente precisa estar indisponível, porque, por exemplo, se eu como psicóloga não sou indisponível, o que eu estou ensinando para essa pessoa, né? E se eu me mato, se eu me sacrifico, o que eu estou ensinando para essa pessoa nessa relação? Então, eu coloco os meus limites tentando mostrar isso também. Você pode colocar os seus, você precisa colocar os seus, né? A gente precisa se cuidar. E a gente consegue se cuidar, estabelecer limites, justamente porque a gente constrói uma rede e a gente incentiva a construir uma rede, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu sou mãe, eu também tenho direito a não estar 100% disponível para o meu filho, porque o pai pode estar disponível, sabe? Que é uma tia, uma avó, uma madrinha, sabe?
que ele tem direito, merece a ter esses outros recursos, né? E aí, em relação ao financeiro, foi uma temática que eu pensei muito esse ano, porque aconteceu comigo isso também, de que eu tinha um outro trabalho, e como eu tinha um outro trabalho, eu tinha um olhar diferente para o caixa da clínica, né, eu não dava tanta atenção, porque, enfim, eu tinha um outro sustento, então eu deixava a coisa muito solta, e agora que eu estou só com a clínica, eu preciso dar uma outra atenção para isso. E aí isso me trouxe um olhar interessante também, que foi esse de ter mais atenção a como meus pacientes lidam com dinheiro, e como essa relação do dinheiro também pode sendo trabalhada na nossa relação, né? O valor deles, né? Se eles reconhecem o valor deles, se eles reconhecem o valor das pessoas que estão ao redor deles, das pessoas que colaboram, das pessoas que não colaboram. Então, eu sinto que hoje eu tenho tentado ter esse olhar de trabalhar o preço da sessão através do valor que eles veem nas relações, em quem colabora e quem não colabora, onde eles estão colocando o dinheiro deles, né? Por exemplo, eu tenho duas pacientes que elas compram compulsivamente, né, e muitas vezes elas trazem isso, de que, cara, eu tô comprando, isso não tá resolvendo meu problema, assim, eu vou lá, gasto R$1.000, R$2.000 numa bolsa, e eu volto para casa angustiada. E aí, por exemplo, uma pessoa que não quer pagar mais caro para mim na psicoterapia, sabe? E aí, enfim, vejo que é uma coisa a ser trabalhada. Resumindo, é o que eu tenho testado fazer, comecei há pouco tempo, não posso dizer como isso vai terminar, é um caminho que está sendo vivido por mim, assim, no meu consultório e tal, mas que foi o que eu encontrei sentido, assim, de poder me trazer um pouco também, sabe? Eu já não estava conseguindo me ver como simplesmente objeto, sabe? E essa ideia de que eu preciso estar disponível o tempo inteiro, ou de que eu preciso pensar sempre só no quanto o outro está disposto a me pagar ou não, me fazia me sentir muito objeto, sabe? E eu não sou objeto na minha clínica, eu coloco muito do meu coração, muito da minha intuição, das minhas sensações, sou mega cuidadosa, sabe? Então, não quero ser tratada como objeto, né? Enfim, e não quero que os outros sejam tratados como objetos, e aí eu procuro trabalhar isso no vínculo, na sessão e tal, mostrar isso, e aí eu me uso como referência mesmo, assim, tenho testado, né? Muito bom, Ju, muito bom te ouvir, viu? Me fez lembrar, na época que eu atendia presencial, que eu trabalhava muito mais, que eu já fui workaholic, né? Dava aula na Unip, em todas as unidades, de manhã, à noite, consultório, à tarde, aquela loucura, né? Mas era com sentido, fazia sentido, né? Mas eu tirava 2 férias no ano, 30 dias entre dezembro e janeiro, e 30 dias no meio do ano, né? E eu lembro que uma vez o meu cliente, que era super workaholic, assim, né? Ele falou assim, Vanessa, depois que eu comecei a ser atendido por você, agora eu tiro 2 férias por ano, porque se a minha psicóloga tira 2 férias por ano e ela trabalha autoconhecimento, eu também preciso tirar. Ele era um cara workaholic, assim, mas muito descuidado com ele, né? E ele falou, você virou uma referência. Até hoje, de vez em quando, o meu consultório, onde era meu consultório, onde perto dele trabalha, ele não é meu cliente mais hoje, mas às vezes a gente se encontra na rua e ele fala assim, continua tirando 2 férias por ano ainda, viu, Vanessa? Então, essa referência é muito legal, Julia, de você ter falado, né? E o outro ponto, que acho que também já responde à pergunta do Bruno, em relação a essa questão, né, assim, como é que a gente sabe se o cliente pode pagar mais ou não? Vou dar o exemplo do projeto, que a gente tem as vagas gratuitas, temporárias, a gente não faz nenhuma avaliação econômica, me manda extrato, a gente vai muito pela confiança, mas aí a gente dá total liberdade para os psicólogos, né, começarem a atender pelas vagas gratuitas e poder, junto com o cliente, trabalhar isso, que a Júlia falou que é importante, assim, poxa, por que esse cliente não pode pagar? Então, vamos trabalhar essa questão dos valores, do dinheiro na vida do cliente, porque faz toda a diferença o cliente ter dinheiro para cuidar dele, e se em algum momento ele vai começar a contribuir mais, e o psicólogo tem total liberdade para dizer, olha, você começou numa vaga gratuita, você estava num momento muito difícil, agora a gente trabalhando na terapia, a sua vida melhorou, você já está até conseguindo fazer a viagem dos seus sonhos lá, que é para ir para o Nordeste, né? Como é que é agora a gente começar a repensar a questão do valor? Então, é
é muito importante, porque o que a Júlia falou é fundamental, assim, a gente está trabalhando para esse cliente o autocuidado, e o autocuidado envolve também dinheiro, porque afinal a gente vive num mundo que é a base aí de troca, né, do consumismo, capitalismo, né? Então, a gente trabalhar o autocuidado do cliente é trabalhar para ele também poder se valorizar, ele poder ganhar mais, ele poder valorizar mais a terapia. Então, né, Bruno, respondendo essa pergunta, é dessa forma, assim, eu prezo, né, no projeto, como diretora, não fazer nenhuma avaliação para comprovar nada. Mas o fenômeno vai aparecer na sessão terapêutica e que a gente possa ter essa liberdade com o cliente, até porque a gente diz isso para ele nas primeiras sessões, é uma vaga gratuita temporária, então no momento que você perceber que é possível de começar a contribuir, se o cliente não fala nada, a gente fala, estou percebendo que você deu aí um salto na sua vida, trabalha o que tiver que trabalhar emocionalmente, mas e aí, como é que a gente repensar a questão dos valores? Acho que dá para a gente ir um pouco por aí, sabe, Bruno? Antes de passar para a Gi, vou fazer esse intercâmbio também, porque provavelmente não vamos ter tempo de olhar, né, as perguntas aqui. Teve uma que é a primeira pergunta da Ana, que eu acho que é legal, né, de saber, assim, até nessa questão particular, assim, né? É uma possibilidade, Vanessa, ter encontros de 2 ou 3 horas, dependendo da necessidade do caso, igual a crise, assim, um negócio meio... Né? Como é que você encara, assim, limite de tempo também de uma sessão? Eu, na verdade, trabalho com uma flexibilização, assim, em relação aos minutos. Tem algumas sessões que você olha lá, deu 50 minutos, parece que a sessão já está ok, né? Não precisamos ir até 1 hora. Tem casos que você olha no relógio e você fala assim, puxa, dá uns 10 minutinhos a mais, vai ser bom, e às vezes uns 15 minutinhos, às vezes 20, tudo bem, deu atrasar o meu outro cliente, porque isso também pode acontecer com outro cliente. Então, a flexibilidade que eu tenho, que é o meu modo de trabalhar, é de 50 minutos a 1 hora, quando eu faço o contrato com o cliente, e podendo finalizar os 50 minutos, podendo finalizar 1 hora, podendo até atrasar 5, 10 minutos. Mas eu não trabalho com um horário de 2 horas, eu acho muito importante, até porque eu tenho uma organização de agenda, normalmente eu atendo um cliente atrás do outro, com 1 minutinho, 2 aí para tomar uma água e ir até o toalete, né? E acho muito importante também, assim, esse tempo, considerar um tempo que foi suficiente para trabalhar aquilo que era necessário trabalhar, e ter esse tempo de 1 semana para o cliente se demorar nessa questão, né? Uma coisa que eu percebo muito com os supervisionantes que eu atendo é uma angústia de que não foi resolvido na sessão. Não vai ser resolvido e a nossa tarefa não é resolver, né? Muitas vezes deixar em aberto para a gente entrar em contato com o ser em débito que nós somos e como que a gente vai acolher essa falta, essa angústia, o que vai reverberar em 1 semana eu me demorando naquele assunto, até para não ficar dependente de um psicoterapeuta, mas ter autonomia, como vocês todos estão falando. Então, eu trabalho com um tempo de 50 minutos a 1 hora, às vezes podendo atrasar 5, 10 minutos, dependendo da situação. Mas é essa forma como eu trabalho. Um terapeuta pode achar muito importante trabalhar, por exemplo, eu faço, de vez em quando, um trabalho de reequilíbrio energético com uma terapeuta minha, que é psicóloga, que trabalha na transpessoal. O tempo dela de sessão é de 1 hora e meia, porque tem o tempo da conversa, tem o tempo que a gente vai para a maca e ela faz todos os trabalhos lá da transpessoal, e tem o tempo de finalização. Ela fala, Vanessa, é impossível trabalhar isso em 1 hora. Ela é uma terapeuta corporal, esse é o tempo de trabalho dela. Então, também cabe a cada um, assim, nossa, eu percebo que 2 horas de sessão é um tempo significativo, é isso que eu vou estipular, é o jeito de trabalhar de cada um. No meu trabalho terapêutico, eu trabalho 50 minutos a 1 hora. Quando eu faço vivências, né, quando eu dava aula presencialmente, que tinha sempre um momento terapêutico e tinha vivência, às vezes esse momento se demorava um pouco mais, mas de modo geral é de 50 minutos a 1 hora. Perfeito. É interessante, né? Eu acho que, de modo geral, né, foi convencionado 50 minutos. Eu acho que quando começa a passar de muito isso, já é um sintoma de que talvez seja necessário 2 vezes na semana, né, 3 vezes na semana, não 3 horas numa sessão, né? Eu acho que
legal ficar atento, mas achei legal, porque é interessante pensar nessa questão do horário também, né? Vamos pegar outras questões, que eu acho que vão ficar em aberto, depois a gente pode ver se a Van fornece o e-mail dela também, para quem tiver alguma questão específica, né? Mas gostaria de passar a palavra para a Gi, para ela também ter tempo de falar com a gente. Olá, bom dia a todos. Assim, rapidamente, só compartilhar, né, como é que eu tenho feito diante das dúvidas que vieram aqui. Então, com relação, primeiro, ao que a Dani falou, de disponibilidade, acho que é avaliar, como eu concordo, né, também que a gente tem que avaliar o fenômeno, e acho que quanto é importante, às vezes, para aquele cliente ter a frustração, né, para que ele também possa crescer, se desenvolver e não achar que a gente vai estar disponível o tempo todo e ele não ter autonomia. Então, acho que é importante a gente estar olhando, será que essa disponibilidade da gente estar atendendo quando ele pede, né, que nem a pessoa falou que fica ali disponível, vai ajudar no processo de crescimento? Então, eu, né, já tive situações que falei, nós vamos falar isso na sessão, né? E quando eu cheguei na sessão, aquela situação que ele tinha, né, me solicitado, ela resolveu sozinha, né? Então, será que ela teria resolvido se eu tivesse atendido ela de imediato? Possivelmente não, né? E a outra questão da preocupação do Bruno, né? Também já tive essa preocupação, Bruno, de se eu falar o valor na primeira sessão, se eu cobrar, né, o cliente não vai vir. E já tive, e eu já não faço mais, eu cobro a primeira sessão, eu falo que o valor é tanto, né? Olha, o valor para a primeira sessão é esse, para a gente se conhecer, para você conhecer meu trabalho, para a gente conversar um pouquinho, para a gente entender. E, mas quanto é o valor da sessão? O valor da sessão eu prefiro que a gente converse durante o nosso encontro, para eu entender melhor, né, as possibilidades. E tem funcionado. Então, acho que da minha forma funcionou e tem funcionado bem. Então, só compartilhar um pouquinho rapidamente do que eu já passei por essa situação e mudei e tem dado certo. Aí é cada um como se sente, né, mais confortável. Muito bom, Gi, obrigada pela contribuição. Sim. O Bruno ainda tinha feito uma pergunta, né, Van, que estava acima dessa que você começou, né, mas é sobre pessoas que indicam pessoas nas mesmas condições financeiras. Como você maneja os casos que você identifica que poderia pagar a sessão inteira, porém quem indicou foi valor negociado na realidade específica? Não sei se ficou muito claro, né, Bruno, se puder dar uma lapidada nessa pergunta, né? Não sei se eu entendi muito bem, Bruno. Então, por exemplo, alguém que é do projeto, sei lá, né? Talvez cobre um valor menor e aí indica o meu valor é maior, só que essa pessoa sabe que eu trabalho com um valor. É isso? Isso. Porque cai num terreno, né, bem complicado, né? Algumas pessoas, às vezes a pessoa não se sente, não sei se é a palavra certa, né, mas só para jogar aqui, lesada, porque o colega está pagando, sei lá, uns 200, 300 que você combinou, mas o seu valor cheio é 400, 450, né? Como que a gente faz esse manejo de forma respeitosa? Não sei se você já passou por esse tipo de situação. Na verdade, Bruno, assim, né, tem algumas pessoas que eu negocio o valor, né, e no momento que a gente está conversando, bom, então, a partir do que a gente está conversando, é possível, sim, fazer essa flexibilização. E aí, se essa pessoa indica para uma outra pessoa e fala, ó, ela flexibiliza, né, eu também vou conversar com essa pessoa, e aí, se eu tiver essa disponibilidade, eu vou atender também com essa flexibilização, e se não tiver, eu vou dizer para ela, olha, tem algumas vagas que são de valores flexíveis, no momento eu não tenho mais essas vagas. Eu acho que também uma conversa muito clara, com muita transparência, pode ser bem, bem importante, porque também eu não preciso dizer para o meu cliente, ó, estou negociando com você, mas não conta nada para ninguém, tá? Eu estou flexibilizando, porque nasceu desse nosso encontro, eu tenho essa flexibilidade. Se chegar uma outra pessoa, pode ser que eu tenha essa mesma flexibilidade, pode ser que eu não tenha mais essas vagas, né? Assim, hoje eu trabalho de uma forma diferente, mas eu lembro que na clínica a gente usava muito a expressão do horário nobre, né? O horário nobre era aqueles horários das 7 da noite, às 8, o horário nobre das novelas, né?
quero os horários, ó, esses valores cheios, é para esses horários nobres, mas se a pessoa puder vir 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, dá para negociar. Então, eu, no caso desse, talvez falaria, ó, eu tenho flexibilidade nesses horários, é possível para você. Hoje, como eu não trabalho mais nessa questão de horários nobres, se eu tenho essa flexibilidade, eu vou fazer essa flexibilidade para esse novo cliente também, e se eu não tiver, eu vou claramente dizer isso para ele e encaminhar para alguém que talvez possa ter essa mesma flexibilidade. Mas acho que a transparência, a gente se sentir muito à vontade para conversar, assim, não é porque eu flexibilizei para um, que agora eu vou ter que flexibilizar, ou que eu tenha horário mais flexíveis para todos os 3, 4 que vierem, né? Da mesma forma, né, Bruno, por exemplo, no projeto, tem alguns clientes que entram no projeto que podem, às vezes, pagar um pouco mais, né, R$ 70, R$ 80, e tem aqueles que só podem pagar 25. E esse que pode pagar 25, às vezes indica o amigo, mas na hora desse trabalho de conscientização no primeiro contato, o próprio cliente às vezes fala assim, não preciso que seja 25, eu consigo pagar um pouco mais. Então, acho que na conversa respeitosa, numa conversa em que a gente está inteiro, com transparência, tende ao outro também ser transparente e inteiro, sabe? Eu fico pensando exatamente nisso, né? Quando você vai fazer um atendimento gratuito social, inclusive eu coloquei um exemplo aí no chat, que é a ideia de que foi um momento da minha vida, né? Uma gratuidade, e que na conversa, durante o processo terapêutico, você percebia que a pessoa poderia pelo menos contribuir com algum valor social. Isso me causava um certo desconforto, mas de alguma forma, naquele momento, hoje já é diferente, né? Naquele momento, não consegui pensar no manejo de como trazer isso para o momento terapêutico, né? Bem complexo. Sim. Mas acho que é importante, né, se a gente tem lá uma intimidade com o nosso cliente, que é o que a gente busca, né, uma intimidade, talvez a gente vá dizer assim, olha, você começou com uma vaga gratuita, percebo que pelo nosso trabalho você teve uma evolução, será que é possível a gente voltar a conversar sobre a questão dos valores? É a mesma coisa do reajuste, né? Acho que para complementar essa nossa conversa sobre contrato, de tempos em tempos eu faço um reajuste. Teoricamente deveria ser uma vez por ano, mas às vezes eu esqueço. Então, às vezes é 1 ano e meio. E no momento do reajuste eu digo, olha, eu estou pensando em fazer um reajuste para tanto, como é que é isso para você? Esse ano mesmo eu fiz o reajuste de alguns clientes e a maioria topou, e teve uma delas que falou assim, nossa, Vanessa, está muito puxado para mim, porque agora eu vou ter que pagar isso e aquilo. Tudo bem da gente segurar um pouquinho mais? Tudo bem, então a gente volta a conversar daqui 3 meses, daqui 6 meses. Não, daqui 3 meses está ótimo, a gente volta a conversar. Então, acho que a gente ter também um pouco se sentir à vontade para falar, acho que a questão é essa, se sentir à vontade para falar da questão financeira, né? Não ser um tabu para nós, não ser um tabu na nossa profissão, e cada um na sua terapia, porque se a gente for trabalhar a questão financeira e a nossa historicidade, cada um tem uma história, né, às vezes de escassez, então é fundamental a gente poder trabalhar isso nas nossas sessões terapêuticas e nas supervisões também, para a gente poder cada vez mais ficar à vontade para falar a questão dos valores, né. Perfeito. Vou abrir para o Gustavo, né, última questão. Microfone, Gu. Microfone fechado. O microfone está fechado. Foi mal, esqueci. Não, só um comentário final. Não sei se final, mas pelo menos sobre essa flexibilidade, né? Porque acho que até a flexibilidade também tem que ter a sua flexibilidade, porque tem um limite. Sim. E aí eu tô lembrando muito de uma peça que eu gosto muito, O Violinista no Telhado, que lá pro final dela, não vou dar spoiler nem nada, mas o personagem principal, o Teve, por uma série de situações ali, tem uma hora que ele fala assim, mas se eu continuar dobrando assim, eu vou acabar quebrando, então também tem um limite até onde eu posso ir, até onde dá para dobrar um pouquinho, sem me prejudicar, sem ir muito além do que eu acho que tá ok, né? Então, acho que fazendo ponte com isso, de como
para cada caso é muito particular também, o quanto que aquela pessoa pode e o quanto você também sente, se ela não pode um pouquinho mais, um pouco menos, enfim. Eu já tive, Gustavo, assim, duas situações, né? Uma cliente minha que pagava acho que uns 10, 15 reais no começo da minha profissão e ela veio indicada por um instituto, uma universidade, e fizemos lá a sessão e depois de uns 6 anos, mais ou menos, ela me procurou e ela falou, Vanessa, hoje eu quero saber o valor, ela é psicóloga, né? Ela falou, quero saber o seu valor cheio hoje, porque hoje eu posso pagar o seu valor cheio. Né? Então foi muito bacana assim essa valorização aí dela. E já tive também situações, né, de clientinhas, que eu chamo de clientinhas menores de idade, de trabalhar questões assim significativas e a mãe pagar a terapia e depois de um tempo, depois de 2, 3 anos, ela parou a terapia e depois de 2, 3 anos ela voltou a me procurar e o que a gente trabalhava na terapia dela quando os pais pagavam a terapia, era a independência financeira dela. E depois de um tempo ela me procurou, ela falou, Vanessa, quero voltar a fazer terapia com você, só que quem paga hoje sou eu, não vou conseguir pagar o valor que eu realmente pagava. E aí eu falei, vamos conversar, né? Porque foi fruto do trabalho terapêutico, essa independência financeira, e ela podia pagar a metade do meu valor. Eu falei, vamos começar com esse valor, e conforme você for evoluindo, aí depois a gente vai ajustando. Então, de fato, né, Gustavo, cada caso é um caso. Que alegria, né? Que bom poder oferecer, né, também essas possibilidades, assim, né, as pessoas retornarem, participarem, conseguir ingressar. Van, queria agradecer muito em nome do Núcleo a sua participação hoje, foi incrível, assim, eu vi muitas trocas, todo mundo que colaborou com a sua pergunta, com a sua colocação, com a sua experiência também. Só alguns recados, né, no dia 12 de abril a gente volta com o nosso primeiro seminário internacional, com Miles Growth, ok? Então, é um seminário que a gente não pretende fazer nenhuma interlocução de tradução, né, assim, mas a exposição dele vai ser completamente em inglês. Se vocês quiserem acompanhar, não tiver liberdade ou habilidade, né, para falar inglês, pode digitar que eu faço uma tradução para a pergunta para ele também. E a gente faz assim, e depois vai ter também a gravação com legendas em português disponibilizadas no YouTube. Essa também vai ser disponibilizada no YouTube. Gostaria de saber se a Van também tem algum tipo de recado, que você fala dos projetos, quer deixar um último recado para a gente também, para a gente poder encerrar, né? Quero agradecer aí a presença de todos, agradecer esse contato tão gostoso, dizer que eu tenho a parceria com o Rô aí pelo projeto Sou Existencialista, Psicoterapia para Todos, e que a gente tem vagas aí para os clientes, né, para, de repente, clientes de vocês que queiram indicar pessoas com uma vulnerabilidade social. Então, a gente está com uma equipe aí de 40 psicólogos, grande parte deles supervisionados pelo Roberto. Então, a gente deixa o espaço aí aberto, nas redes sociais tem a página, deixei meu WhatsApp aí, se vocês quiserem também tirar alguma dúvida da aula de hoje. E em relação ao projeto, se vocês quiserem encaminhar clientes com essa vulnerabilidade, serão todos muito bem acolhidos, e todos os psicólogos que estão no projeto estão muito bem acolhidos pelo Roberto também. Então, gratidão aí a todos. Acho que ficamos por aqui, muito obrigado, e nos vemos nos próximos seminários, tá bem? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.